Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso da Confissão e Editora, esta que se encontra em minhas mãos. Vamos estudar nesse trimestre os livros de Esdras, Neemias e Esther. Desta forma, nós queremos contar desde já com a direção de Deus, a companhia de vocês e certamente a interação, enviando dúvidas, fazendo perguntas, quando não, sugerindo textos bíblicos para que a gente possa trabalhar dentro do ambiente da Escola Bíblica Dominical através de outros vídeos, de modo a dar um suporte dentro da Escola Bíblica Dominical. Vamos iniciar esse ano de 2026. Eu estou fazendo este vídeo no dia 2 de janeiro e eu queria agradecer a Deus pela sua vida, agradecer por essa oportunidade de poder estar diante do Eterno e, sobretudo, perante os irmãos, amigos que hão de estar acompanhando a nossa escola bíblica online e certamente ser impactado mais pela palavra de Deus, não necessariamente por estes que vos falam. Mas falemos ao Senhor em oração. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais um dia de vida. Agradecemos, ó Deus, pela passagem de ano. Agradecemos, ó Deus, pela tua provisão. Até aqui o Senhor nos ajudou e que o Senhor possa continuar, ó Deus, conduzindo os nossos passos, guiando a nossa mente sempre pautada na tua santa e bendita palavra. Ajuda-nos, ó Deus, como professores, como alunos de escola bíblica dominical, a cada vez mais e mais crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois assim nós oramos e desde já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos então começar a nossa revista. O livro inicial deste trimestre da nossa primeira lição é sobre Esdras. Vamos observar que temos um texto-chave que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 23. Você poderá abrir a sua Bíblia, e eu estou fazendo uso da versão revisada da Imprensa Bíblica Brasileira, mas você fica muito à vontade para fazer a leitura na versão que você tem em mãos. O importante é você ter essa versão, estar familiarizado com os termos, o vocabulário e ter facilidade no entendimento. Porque não adianta nada você ter uma versão bem rebuscada e não compreender a palavra de Deus. Mas quando a gente se reporta em 2 no capítulo 36, note que no versículo de número 23, já que é o nosso texto-chave ou texto de ouro, vai dizer o seguinte: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Que Deus, portanto, abençoe essa palavra lida aos nossos corações. Eu vou fazer a leitura da nossa revista e, à medida que for desenvolvendo-a, farei alguns apontamentos. A história do povo de Deus após o exílio babilônico é um desafio permanente no seu melhor entendimento. Sem dúvida, um povo que durante mais de 7 décadas perdeu de vista as suas origens, precisava de uma grande caminhada em busca dos valores perdidos. Eu quero destacar a palavra exílio babilônico, mas nós sabemos que houve mais de um exílio. Mas só para que vocês venham entender, existe dentro do Antigo Testamento uma teologia pré-exílica, isto é, que vem antes do exílio, e uma teologia pós-exílica. Para se ter uma ideia, apenas uma exemplificação. Antes do exílio, havia aquela concepção religiosa, teológica, de que tanto o bem quanto o mal era proveniente de Deus. Deste modo, Deus criava ou causava tanto um quanto o outro. Mas após o exílio, já começa
a fazer uma distinção entre o bem e o mal. Este é um exemplo entre tantos outros, mas que a gente pode, sem dúvida alguma, aprender com a palavra de Deus. Vamos continuar a nossa leitura, porque diz assim: para buscar esses valores perdidos, o povo precisava que a virtude, obediência, fosse a sua companheira constante. E para você, o que significa obedecer a Deus em tempos difíceis? Vale a pena lembrar que o exílio babilônico durou 70 anos. Houve da parte de Deus não uma permissão, mas uma ação direta, soberana da parte dele, de punir o povo de Israel, fazendo com que uma nação pagã servisse de instrumento de juízo. É curioso porque Deus usa uma nação pagã para servir de instrumento de juízo, mas esta depois também é punida pelos seus próprios erros. Ou seja, Deus não fica devendo favores a ninguém. E é curioso por causa de quê? Quando o povo de Israel, da aliança, portanto, abandona a aliança, dá de ombros, ou seja, anda com certo desdém em relação à pessoa do Deus vivo, do Deus de Israel, Deus literalmente entrega, não de uma forma permissiva, mas ele coloca nas mãos de um povo pagão para que se cumpra a sua vontade soberana. O povo fica 70 anos no exílio babilônico, porque Deus assim quis. Tanto é que há uma orientação da parte divina de que as pessoas que estivessem indo para lá deveriam fazer daquela terra estrangeira a sua casa, porque eles não sairiam de lá, a não ser os seus descendentes. Logo, eles deveriam viver o máximo possível, da melhor forma possível, porque eles não sairiam de lá. E é dentro desse contexto que o plano de Deus são planos bons para o povo, porque não deixaria para sempre, mas ia permitir essa volta ou esse retorno, como de fato houve. Mas nós aprendemos que o povo de Deus no Antigo Testamento, ele não apenas deixava muito a desejar, mas valorizava outras coisas em detrimento da aliança que foi estabelecida por Deus. Quando nós, hoje, valorizamos outras coisas que não a palavra de Deus, porque a Bíblia que vai instruir as nossas vidas, é a Bíblia que nos vai direcionar. Então a gente deixa muito a desejar a semelhança do povo de Israel. Talvez a Bíblia seja o livro mais lido no mundo, mas pouco compreendido na essência. Porque tem muita coisa que as pessoas falam bastante de ouvir falar e não por uma experiência a partir das escrituras sagradas. Quantas coisas eu tenho ouvido em décadas de vida cristã que as pessoas dizem algo quando, na verdade, sequer tem um respaldo escriturístico. Ou seja, são pessoas que ouvem muito de púlpito quando não da EBD ou a partir da EBD, mas não tem essa vivência, essa experiência com o livro santo. Esta é uma necessidade que nós temos nos dias atuais. Fazer com que o povo de Deus venha se aproximar de sua bendita palavra. Se as pessoas fossem diretamente à Bíblia e conferissem todas as experiências religiosas, inclusive as nossas, certamente iríamos alinhar nossas experiências àquelas que estão descritas e que servem realmente de padrão para todos os crentes em todos os lugares e épocas. Mas as pessoas não fazem isso. As pessoas olham uma experiência, acham interessante e quer copiar, quando não reproduzir. E o resultado é este fiasco. No cenário evangélico, e quando não no Arraial Batista, já que eu estou falando para esse público que adota a revista da Convenção Batista Brasileira, através da Convicção Editora, que é a nossa editora oficial, a gente fica muito
distante daquilo que Deus desejou ou conforme é o seu propósito. Mas nesse estudo, nós vamos viajar no tempo e nos inspirar com o exemplo de obediência do povo de Deus no retorno a Jerusalém, relatado no livro de Esdras. Lembrando que foi a desobediência, aquele povo de dura serviço, conforme o próprio Deus disse, fez com que eles fossem para o exílio e permanecessem lá durante 70 anos. Mas quando eles voltam, as pessoas, não aquelas mesmas que foram, mas os seus filhos, os seus descendentes, aí estes começam a cair em si, e de acordo com os capítulos de Esdras, capítulo 1 até o 3, mostra o povo judeu respondendo ao decreto de Ciro e retornando a Jerusalém para reconstruir o templo. E é justamente o texto que nós lemos segundo Crônicas, capítulo 36, versículo 23, que nós já fizemos a leitura, que é o texto-chave, conforme está dentro dessa nova proposta da revista, que era o texto áureo, ou o texto de ouro, que nós tínhamos anteriormente. Vocês já estão percebendo que a revista está repaginada, letras maiores, com algumas mudanças, isto para tentar, de alguma forma, se adequar à proposta de escola bíblica e ser utilizada pelos pequenos grupos também. Pois bem, a gente continua porque, assim, diz o autor, tinha o povo de Deus a grande oportunidade de recomeçar. Nós estamos no início do ano de 2026 e temos oportunidade de recomeçar. Tem coisas que aconteceram conosco no ano de 2025 que foram terríveis. Nós vivemos dias difíceis, muitas lutas, tristezas, quem sabe lágrimas derramadas, nos fez com que a gente se colocasse em oração diante de Deus, até porque nós temos uma orientação bíblica. Levai sobre ele, ou seja, lançai sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Nós passamos por momentos, às vezes, realmente conflitantes, alguns angustiantes. Sei que teve vitórias aqui e acolá, mas nós estamos começando um ano e podemos aproveitar esta oportunidade para, para começar, é verdade, mas dentro da nossa vida fazer um recomeço, fazer com que haja uma melhora, fazer com que o Espírito Santo de Deus venha nos aperfeiçoar cada vez mais e mais a partir deste ano de 2026. Uma virtude que coloca aqui na revista é obediência, conforme a proposta, e a gente precisa começar este ano de 2026 com isto em mente: obedecer. Obedecer custe o que custar. Ser fiel às Escrituras Sagradas, ser leal à pessoa de Jesus. Como ministro do Evangelho, eu não posso diluir o Evangelho de Deus, eu não posso barganhar as coisas concernentes à igreja, ao reino de Deus, etc. e tal, muito menos eu posso desdenhar das coisas de Deus. Eu tenho que levar com seriedade, obedecendo a palavra de Deus, porque ele nos deixou essa instrução espiritual e, sobretudo, nos deu direção. Nós temos como percorrer um caminho seguro por causa de sua bendita palavra. Quando nós adentramos para a próxima página, eu vou me localizar aqui e é justamente na página de número 13. A que foi projetada até o momento foi a página número 12. Agora eu estou adentrando a página número 13. Vai falar sobre o cumprimento das suas promessas. Porque diz assim, e nós temos já uma referência bíblica logo no começo dessa página. Os planos de Deus acontecerão por meio de nós ou apesar de nós. Eles não podem ser frustrados. O que nos faz arder o coração é a expressão no texto que diz: para que se cumprisse a palavra do Senhor,
anunciada pela boca de Jeremias. É isto que nós temos no versículo de número 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor proferida pela boca de Jeremias, despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que ele fez proclamar por todo o seu reino, de viva voz e também por escrito, este decreto. E segue o decreto. Ora, Deus utiliza um homem pagão para cumprir o seu propósito. Existem pessoas que, no ano passado ou nos anos anteriores, por uma questão política e partidária, ideológica, fizeram inúmeras orações para Deus destruir as pessoas que pensassem diferente das delas, ou diferente delas, melhor dizendo. Mas acontece que isso não é cristão. Esse ódio lançado, esse veneno que tem nas pessoas de um modo que só causa algo ruim, deixa um ambiente cá entre nós tenebroso, sinistro, mesmo no seio religioso, não é de Deus. Porque Jesus Cristo, já que a revelação é progressiva, é o príncipe da paz. Jesus não quer que a gente venha levantar a nossa voz pedindo para que as pessoas sejam destruídas. Aliás, aprendamos com a palavra de Deus e com o próprio Senhor da palavra. Deus não tem prazer na morte dos ímpios. E Deus deseja a salvação de todos os homens. O que nós crentes precisamos fazer é orar pelas autoridades constituídas, orar pelas pessoas que estão no executivo, legislativo, judiciário, colocá-los nas mãos de Deus para que Deus venha salvá-los, para que eles sejam transformados e que a gente venha ter um período de paz por conta dessas mudanças efetuadas pelo poder de Deus, por causa do evangelho de Deus, e não fazer com que Deus venha quebrar a mandíbula de A ou B, destruir, Senhor, mata fulano e beltrano. Isso não é coisa de cristão. A gente precisa, sem dúvida alguma, aprender aos pés de Jesus, tendo-o como mestre e como tal, ele nos ensina. Voltando para o texto, quando a gente continua o versículo de número 1, em termos daquela palavra anunciada, porque tinha que ser cumprida a palavra do Senhor, ela se cumpriu na íntegra, no edito real que estava estabelecido, não só a libertação do povo judeu, essa é a grande verdade, mas que os demais povos bancassem a reconstrução da cidade e do templo, doando prata, ouro, gados, entre outros. Deus não só faz quando quer, em termos de tempo, mas usa quem quer, pessoas, usa o que quer, os meios e como quer, a maneira. Isso não significa que Deus é arbitrário, é que Deus não é manipulável. Nós não podemos colocar Deus numa camisa de força e impedir a atuação dele. Mas acontece que ele age de uma forma que nos surpreende. Porque, vez ou outra, eu ou você deseja que Deus haja deste modo, assim, assim, assado. Mas ele faz diferente daquilo que nós almejamos ou desejamos, porque ele é Deus. Mas, repito, mas ele não age de uma maneira arbitrária. Ele não vai violar as suas leis para fazer algo, porque coisas absurdas estão sendo feitas em nome de Deus que não tem nada com ele, em referência ao Deus eterno. O segundo tópico fala sobre a disponibilidade do povo de Deus. Mas antes, atentou que Deus usou um rei pagão? Sabia que Deus em qualquer tempo pode usar uma pessoa que não seja crente para cumprir o seu propósito? Talvez a gente esteja com algumas vendas nos olhos e, portanto, não estamos enxergando. Porque algumas vezes Deus pode usar, sim, pessoas pagãs, etc. e tal, para fazer com que o seu propósito seja realizado.
Agora sim, a disponibilidade do povo de Deus, Esdras capítulo 5, capítulo 1, no versículo 5 até o 11, que fala sobre os tesouros do templo que são restituídos, porque houve um comprometimento geral em reconstruir o templo e também a cidade de Jerusalém, desde o maior até o menor, incluiu todas as pessoas. A igreja é um local também para todas as pessoas. Eu sei que existe aqui ou acolá culto de adolescente, culto de jovem, culto disso, culto daquilo outro, etc e tal. Eu vejo tudo isso, observo, mas cá entre nós, a igreja, ela pode ter atividades afins, sem dúvida alguma, mas ela tem que entender que a igreja é para todas as pessoas, pessoas de todas as faixas etárias, de todas as classes sociais. A gente precisa ser uma igreja inclusiva nesse sentido, pessoas que são lavadas e remidas pelo sangue de Cristo, convertidas a Cristo, portanto, pessoas que descem nas águas batismais e se identificam com Cristo, obedecendo aquilo que Deus determinou em sua palavra, de se batizar, pessoas que participam da ceia do Senhor, que participam do cálice, do pão, como um memorial, como de fato é. A ceia é um memorial. A ceia é simbólica, é símbolo de uma realidade, é verdade, mas ainda assim é simbólica e um memorial. Não sei por que cargas d'água, no arraial chamado Batista, vez ou outra, eu encontro um colega pastor dizendo Santa Ceia. Santa Ceia não faz parte da eclesiologia batista. E alguém vai dizer assim: ah, não faz parte da eclesiologia batista, mas da Bíblia sim. Nananina não. O dia que você encontrar a expressão Santa Ceia na Bíblia, você pode deixar no meu comentário que eu vou dar a mão à palmatória e reconhecer que você está certo. Mas eu vou continuar sentado aqui, produzindo os meus vídeos e, e enfatizando aquilo que a Bíblia realmente diz, porque a ceia é um memorial, é um ato simbólico, mas não é um apêndice, é algo importante. Não se pode banalizar o ato da ceia do Senhor. Inclusive, a gente precisa atentar bastante para as ordenanças, porque quando você fala, por exemplo, que é a Santa Ceia, algumas pessoas podem conceber, pelo menos na sua mente e no seu coração, de que a ceia por si só vai transferir alguns aspectos benéficos no sentido de agraciá-los. Mas para os reformados, e eu não sou reformado, é um sacramento, confere graça. Agora, a graça maior é participar da ceia do Senhor, porque mostra que aquelas pessoas que estão ali participando já foram lavadas e remidas pelo sangue de Cristo Jesus, e esse sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado, mas não vai eximir nós de alguns erros, que é eclesiológicos ou doutrinários, mas ainda assim, a graça de Deus vai imperar na nossa vida. Feito estas considerações, eu julguei importante nesse início de ano, não para polemizar, tampouco para mostrar meu ponto de vista, mas simplesmente para expor o que a Bíblia diz, porque é desta forma que é apresentada nas Escrituras Sagradas. E é importante que em grandes desafios os líderes sejam os primeiros a se doarem. Eu sei, meus irmãos, que aqui na nossa revista, como na nossa convenção, na nossa associação, fala-se muito em líder. Líder. Alguém vai dizer, Jesus foi o maior líder de todos. E eu compreendo perfeitamente quando se coloca líder, mas nós precisamos mais do que líderes. Porque eu posso dizer assim, ah, Moisés foi um grande líder, e vocês vão entender perfeitamente. Mas Moisés foi um servo do Senhor. O que nós precisamos ser é servo. Tem muitas pessoas que se acham líderes denominacionais, associacionais, mas não são verdadeiros servos de Deus. Querem liderar,
para inglês ver, para as outras pessoas verem, para aparecer, para se gabar, para se projetar-se denominacionalmente, eclesiasticamente, mas não são líderes verdadeiros. Já alguns não são líderes verdadeiros porque não servem verdadeiramente. Já alguns fazem as coisas certas com a motivação correta. A estes, faz mais do que a sua obrigação, porque no fundo todos nós somos servos do Senhor. E quando nós fazemos tudo aquilo que nós achamos que deve ser feito, não fazemos mais do que a nossa obrigação. Não tem do que dizer assim, chamar atenção, viu só? Eu fiz, eu faço e aconteço, nada disso. Mas, curiosamente, só para chamar atenção, não para provocar necessariamente, você não vai encontrar a expressão líder. Você vai encontrar a expressão, por exemplo, no Novo Testamento, pastor. O pastor é que cuida. Pastor não é necessariamente um título. Pastor é que cuida, que alimenta, apacenta, etc e tal. Ah, eu quero ser levita. Opa, opa, opa. Levita não é uma função, um título ou um cargo em um Novo Testamento. A gente verifica realmente no Antigo Testamento, dentro desse contexto aqui, mas não lá no Novo Testamento. Ah, eu sou levita. Levita é coisa alguma. A pessoa, às vezes, literalmente viaja na maionese e quer trazer algumas funções do Antigo Testamento que não são abarcadas no Novo Testamento e querem utilizá-las de uma forma livre. Você é livre para usar a terminologia que quiser, porém, o fato de ser bíblico, no sentido de ser realmente algo para ser seguido e ser legitimado pelas Escrituras Sagradas, aí é outra coisa. Tem muita gente nos dias atuais que se intitulam apóstolos. As pessoas querem ser apóstolos. Agora, se você se deter no termo apóstolo e conforme, não somente como a Bíblia coloca, mas, sobretudo, como a história cristã reconheceu, você vai observar que deveria rever essa autotitulação apostólica nos dias atuais. Mas vamos prosseguir. Desafios, os líderes sejam os primeiros a se doarem. É porque eu vou substituir aqui os servos de Deus, eles têm que se gastar e se desgastar na obra do Senhor. Eles têm que servir. Não tem outra razão de existir. Toda aquela pessoa que concebe Jesus como Senhor e Salvador e a casa do senhorio dele vai servir. Servir quem? Servir as pessoas, porque servindo as pessoas você estará automaticamente servindo a Deus. Porque se você não serve as pessoas que vê, como é que você vai servir a Deus que não vê? Percebeu a diferença? Então você precisa servir as pessoas. Não é servir as pessoas para fazer com que haja uma escada a fim de que você venha se promover. Nada disso. É simplesmente para se gastar, se desgastar na obra do Senhor. Mas eu faço uma colocação hoje em dia muito mais coerente com a proposta divina, é de que você não precisa se matar pela igreja. A Bíblia não diz para você morrer pela igreja, porque Cristo já morreu pela igreja. Você precisa ser leal a Jesus Cristo, ser fiel às Escrituras, custe o que custar, e ter uma consciência tranquila no tocante a isto diante de Deus. Porque tem algumas pessoas que fazem coisas em nome de Deus, mas sem nenhuma legitimação. Não são autorizados a modificarem costumes, elementos bíblicos, etc. e tal, mas agem visando um grupo específico, etc. e tal, mas é algo inoportuno e, sobretudo, sem fundamentação escriturística. E desses termos, diz aqui a revista, o autor dela, aprendemos que sentimentos e vontades não são suficientes para cumprir a vontade de Deus. Vocês lembram que os mais antigos vão lembrar?
os cabelos brancos me denunciam. Vou fazer 50 anos, se Deus assim me permitir, neste 2026. Mas vocês provavelmente lembram que as pessoas falam assim, vontade dá e passa. É mais ou menos isso. Tem muita gente que acha que tem que ter vontade. É muito mais do que vontade, tem que decidir. Até mesmo para aprender, que é o grego, o hebraico, fazer uma exegese, você precisa se decidir. Ah, eu tive vontade de estudar o grego e o hebraico para aprender a palavra de Deus a partir das línguas originais. Não fez, porque teve vontade, a vontade veio, passou e foi embora e não voltou mais, ou se voltou depois, não deu continuidade, ou seja, não saiu do lugar. Agora, quando a gente decide, aí é outra coisa. A gente tem que ter isso, decisão. Nesses termos, aprendemos que sentimentos e vontade não são suficientes para cumprir a vontade de Deus, mas necessariamente demanda atitudes práticas. As atitudes são questões relacionadas ao nosso interior, que vai revelar-se nos comportamentos, que são exteriores, portanto. E é nesse contexto, liberalmente serviram ao Senhor com seus bens. Eu pensei que eles queriam colocar ali, nesse contexto, literalmente servir ao Senhor com seus bens. Eu penso que é literalmente, mas é um erro de grafia, na hora da digitação. É isto. A gente tem que servir ao Senhor com seus bens, é verdade, é uma doutrina bíblica da mordomia cristã, mas servir com todo o nosso ser. Porque mais que um ato simbólico de união, significou uma atitude em contribuir pessoal e financeiramente. O seu envolvimento físico, espiritual, material ou financeiro falará o quanto você ama a obra de Deus. Por outro lado, a gente sabe que existem pessoas que entregam os seus bens ao Senhor, mas querem terceirizar o serviço cristão. Tipo, se eu devolvo o dízimo ou dou oferta, lavo minhas mãos e não preciso fazer mais nada na igreja. A quem é pago ou remunerado ou recebe uma ajuda de custo ou uma prebenda, conforme alguns utilizam nos dias atuais, para pessoas que recebem algum valor pela, pela função desempenhada na igreja e as pessoas se dão por satisfeitas. É uma espécie de terceirização. A gente não pode incorrer em erro. Se você atentar para o que aconteceu lá em capítulo 1, versículo 8, Ciro, rei da Pérsia, tirou-os pela mão de Mitridate, o tesoureiro, e os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Tirou daqui, colocou no lugar certo, conforme a determinação de Deus. Não era Ciro agindo por conta própria, era Ciro agindo segundo a vontade de Deus. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente até compreende aquela expressão que Deus é o dono do ouro e da prata. Não é que Deus é banqueiro. Quando a gente analisa a questão, é que havia, em meio às guerras, aquelas vitórias, as pessoas pegavam, né, os bens, saqueavam, etc e tal, pegavam aqueles despojos, e vai pegando de outros povos, por sua vez, de outras nações. E por conta disto, à medida que alguns povos eram vencidos, esses utensílios, bens de outrem, passavam para o lado do povo de Deus. E dentro desse contexto é que a gente vai observar que Deus é o dono do ouro e da prata, não que ele fosse um banqueiro necessariamente, mas que ele, através do seu povo e das vitórias, dessas lutas e mediante as suas conquistas, havia esses despojos. Ciro devolveu todos os utensílios do culto dos judeus de maneira solene e oficial. Aqui houve uma devolução. E esse ato indicava que o culto deveria voltar a acontecer, pois o sacrifício seria um quê? Prenúncio do que Cristo faria uma vez e definitivo por todos nós. É bom que se diga que não há mais necessidade de sacrifícios de animais, etc. e tal, primeiro, dentro do judaísmo, porque não há mais templo, não tem sequer mais altar.
A gente fala muitas vezes altar, às vezes se referindo àquela plataforma onde fica o púlpito, etc. e tal. Mas quando você pensa em altar, dentro da perspectiva do Antigo Testamento, o altar é lugar de sacrifício. Alguém pode evocar Romanos capítulo 12, dizendo, não, mas nós temos que oferecer nossos sacrifícios, nossos corpos como sacrifícios vivos, santo e agradável ao Senhor. Ok, mas dentro da perspectiva do Novo Testamento, nós não temos mais altares ou altar no singular, porque não há mais necessidade de fazer sacrifícios. Não dessa maneira como era recorrente dentro do Antigo Testamento. Tá, ok? Agora, nós temos que compreender que o sacrifício de Jesus foi o único perfeito e eficaz. E isso faz com que, se você foi alcançado pela graça, você se arrependeu verdadeiramente, e você, por sua vez, teve o perdão dos pecados, você teve, portanto, os pecados cancelados, você foi justificado, você iniciou que a gente chama de processo de santificação, o Espírito Santo passa a habitar permanentemente em seu coração. Em hipótese alguma, você perde a salvação. Porque a salvação não é algo que você conquista, é algo que lhe é dado, é ofertado. Você tão somente recebe. E quem lhe dá é o próprio Deus através de Cristo Jesus, mediante a graça e a fé em Cristo. Mas acontece que a pessoa não perde a salvação. E uma prova é de que o sacrifício de Jesus foi único, perfeito e eficaz. Não há mais necessidade de repetição de sacrifícios, a semelhança do Antigo Testamento. O sacrifício de Jesus foi válido. O sangue dele derramado na cruz do Calvário tem um valor, tem um poder inclusive purificador. E o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado. O fato de alguém vier a pecar não faz com que ele venha a perder a salvação. E é o próprio Espírito Santo de Deus que habita e que continua habitando nele que vai fazê-lo com que venha se arrepender, porque é o Espírito Santo que vai nos ajudar no convencimento, porque é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É bom que se diga que uma pessoa verdadeiramente salva, ela não tem prazer no pecado. E ela não vive de uma forma deliberada no pecado. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que vive na prática do pecado, ele não é filho de Deus, ele não é nascido de Deus. Então, pode ser que dentro de uma igreja evangélica, até mesmo numa igreja batista, existem pessoas que não foram salvas, mas estão arroladas como membros. Aí surge uma questão de um colega saudoso que menciona o fato de fazer uma pregação de banquinho. Como assim pregação de banquinho? Pregar aos bancos da igreja, não necessariamente aos bancos, mas a alguns membros da igreja que ainda não são convertidos. E como é que a gente sabe que algumas pessoas podem não ser convertidas? Pelos seus frutos? A gente conhece a árvore pelos frutos. Não é diferente. Existem pessoas que não dão evidência da conversão. Não deveriam sequer ter sido batizadas, porque deveriam primeiro dar frutos, evidências de conversão, de mudança, de transformação. Mas uma vez que houve o batismo, mesmo sendo membro da igreja, a gente precisa trabalhar com essas pessoas para que venham ser salvas pela graça de Cristo Jesus, assim como nós fomos alcançados. Vamos para o tópico que diz o zelo do povo de Deus por sua identidade. É Esdras, capítulo 2, do versículo 1, versículo 2, 59 até o 63. Para economia de tempo no vídeo, eu peço que você dê pausa neste, faça a leitura conforme indicação na nossa revista e depois retorne, se assim puder, para continuar os apontamentos feitos a partir da revista. Feito isto, a gente prossegue, porque o texto sagrado nos apresenta uma lista das famílias que vieram do cativeiro para Judá.
Para entendermos melhor a expressão no versículo 62, que diz aqui, já está, foram consideradas impuros para o sacerdócio, ou seja, seus nomes não estavam registrados nas genealogias dos judeus. Temos que voltar para a época dos juízes, em que a ordem de Deus era bem clara: não se misturar com os povos de Canaã, mas expulsá-los completamente. Não diferente deles, hoje nos parece mais cômodo fazer concessões e dar um jeitinho para que as coisas sejam mais práticas e fáceis. Há muitas questões que são feitas não segundo a Bíblia, mas segundo a minha ou a sua, segundo a nossa conveniência. Uma questão, talvez, de comodidade. Quantas vezes são feitas concessões na igreja cristã? E a igreja, mais à frente, vai pagar um preço terrível por conta da desobediência. Porque as concessões não têm as aprovações da parte de Deus. São coisas nossas. E o brasileiro é famoso pelo chamado jeitinho brasileiro. Ele dá jeito para tudo, menos para a morte, é verdade. Mas ele tudo dá jeito. Ele é, entre aspas, metido a esperto, mas não é esperto em coisa alguma. A gente precisa ser sábio, não é ser esperto. Tem muita gente que acha que é cheio de expertise. São especialistas nisso, naquilo, outro, em resolver as questões. A gente sequer deveríamos fazer e nos envolver em tais coisas, nessas concessões, nesses chamados jeitinhos. Nós deveríamos tão somente obedecer o que nos diz a Bíblia Sagrada. Existem alguns colegas pastores que fazem concessões nas igrejas, na questão da eclesiologia, às vezes na questão doutrinária, querem se assemelhar a outros grupos religiosos atuais para ficar bem com todo mundo. É o que a gente chama de política da boa vizinhança, que é ficar bem com todas as comunidades cristãs, ou até mesmo chamadas cristãs, querem ficar bem na foto, como uma pessoa legal, uma pessoa bacana, conforme se diz no popular, mas algumas dessas pessoas têm deixado a desejar e não pode ser chamada de fiéis ao Senhor, pessoas leais ao Senhor Jesus Cristo. A gente precisa entender e sabermos que tem um preço da desobediência, que é muito alto. A gente pode fazer as nossas escolhas, mas uma vez feitas as escolhas, nós não temos como escolher as consequências. Assim, o autor prossegue, descobrindo da pior maneira que não vale a pena obedecer mais ou menos. No dia do juízo final, a separação dos escolhidos será feita pelo próprio Deus. E assim como alguns, mesmo com função sacerdotal, não puderam retornar para casa, os nomes que não estiveram arrolados no livro da vida não irão para Canaã celestial. Aqui transpareceu-me um tanto meio confuso. Parece que houve uma junção de alho com bugalho, houve uma certa confusão, mas pelo menos da parte deste que leu de uma forma primária. Mas o fato é que a gente não pode brincar de ser crente. Ou a gente é um crente em Jesus, ou a gente não o é. Se não o é, a gente pode se arrepender e crer em Cristo Jesus, ser transformado pelo poder de Deus. E se a gente é, a gente pode continuar na presença de Deus, contando com a presença e a força, porque Ele nos fortalece. E nós somos, de fato, fortalecidos pelo Senhor e no Senhor. Vamos para a próxima, porque é na nossa página de número 14. Aqui está. Onde e como começa a reconstrução do templo. Esdras 64 até os 60, aos 70. A expressão toda a congregação junta denota a ideia de que a congregação de judeus retornou à Judéia, que de fato ocorreu. A Babilônia não era o lugar do povo de Deus, certamente não era, mas eles foram para lá por causa da desobediência. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Israel era o filho de Deus, porque Deus tem um filho no Antigo Testamento. Você sabia disso? Quem é o filho de Deus? É o Israel nacional, porque diz em sua palavra que Israel, numa referência à nação como um todo, era o seu primogênito. Deus tem um filho. E o filho deixou a desejar. O filho não foi fiel.
O filho foi tentado, foi testado e não passou no teste. Aí foi enviado pelo próprio Deus para a Babilônia. Depois de 70 anos, o próprio Deus vai e traz novamente. Aí sim, esse povo começa a tomar jeito. E aí esse povo cabia servir a Deus com suas vidas, com seus bens, seus talentos, numa homogeneidade de propósito e missão. Outro fato de muita relevância foi a atitude dos líderes do povo, aquele insiste em líderes, ok? Essas pessoas que estavam à frente do povo, o texto diz que eles deram ofertas voluntárias, demonstrando que os líderes, ou seja, que as pessoas que estavam à frente, que fazem a diferença, são aqueles que suas práticas não contradizem seus discursos, mas o reforçam. O crente, que é alguém que ocupa uma função como pastor ou diácono, partindo do princípio hoje que são os oficiais de uma igreja batista ou igreja local, estes devem dar exemplo, sem dúvida alguma. Não se pode ser um bom líder dizendo o que se tem de fazer, mas não fazendo o que tem de ser feito. É aquele velho ditado que as pessoas falam, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Tem algumas pessoas que agem assim, mas não é um expediente cristão. Pode ser do mundo, mas não, ou secular, mas não cristão. Vejamos algumas marcas de ofertas entregues. Voluntariedade. Aí a gente precisa se reportar lá todo o texto de Esdras, tá bom, gente? Este conceito é extremamente difícil para uma sociedade forjada no capitalismo impiedoso, opa, em que a regra que rege as relações humanas é a comercial. Bom, uma sociedade que é forjada no capitalismo. Dentro do capitalismo, o tempo é dinheiro. As pessoas têm que produzir. E tem gente até hoje, e como está inserido na sociedade, e a igreja está inserida, os membros estão inseridos na sociedade, muitas vezes também são forjados pelo capitalismo. São pessoas que vivem de uma forma desenfreadas em conquista de bens, cada vez acumulando valores e tal, 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 e não separa tempo para Deus, para a igreja. Esse aspecto do capitalismo impiedoso, às vezes, graça toda a sociedade, bem como a igreja que faz parte ou que está inserida nela. Essa comercialização, conforme essa forma de regir as relações humanas é comercial, algumas vezes se vê no dia a dia, até mesmo na praxis eclesiástica. Mas a gente precisa voltarmos à Bíblia. O dar voluntariamente para o presente século é uma prática estranha. A ideia é sem interesse de troca, liberalmente por designação da própria vontade. Mas observa que, nos dias atuais, algumas pessoas acham que é uma espécie de comercialização, é um toma lá da cá. Bom, eu vou dar isso para o Senhor e ele vai me dar aquilo outro. Eu vou dar issozinho para ele e ele há de dar isso que eu tanto quero. É um toma lá da cá, é uma barganha, é uma comercialização da fé, entre outras coisas. Aqui ele diz assim: não confundamos o altar do Senhor. Se ele, eu não sei como que o autor colocou aqui, tá, esse altar, mas como eu já disse que altar, dentro da perspectiva do Novo Testamento, não tem o mesmo sentido do Antigo Testamento, porque o altar era o lugar do sacrifício de animais, etc e tal, e Cristo Jesus já morreu na cruz do Calvário, derramando seu sangue, vertendo por nós, etc e tal. Então, não confundamos não apenas o altar, vou colocar entre aspas aqui, o altar do Senhor, como a igreja de Cristo, ou do Senhor, como posto de troca, mas de entrega, mas de entrega. A gente tem que se doar, se entregar, servir. Agora, tem pessoas que vão nas igrejas somente para se satisfazerem em algumas áreas específicas. Bom, eu quero lá, eu vou para a igreja receber uma bênção, mas não quer ser bênção na vida de outra pessoa. A pessoa quer ser servida, mas não quer se servir. A pessoa quer receber uma visita quando está doente, mas quando ela está sã,
boazinha, ela não quer fazer nenhum tipo de visita. Ela quer ser bem tratada, mas às vezes ela não trata bem as pessoas. Não tem uma tratativa, quando não uma educação. Não confundamos, diz o autor, o altar do Senhor composto de troca, mas de entrega. Ali devem estar nossa gratidão, amor e louvor a Deus. Louvor nessa referência pelo que Deus faz por nós e Ele realmente tem feito grandes coisas. O outro item é especificidade. Especificidade. Opa, custou sair. A oferta era específica, tinha um fim claro e objetivo. Neste contexto aqui, para a reconstrução do templo no seu lugar. Aliás, em termos de oferta, não vou dizer nome, nem dizer o CNPJ da igreja. Certa igreja, ela levantou um recurso para missões, uma obra missionária, portanto. Acontece que depois o pastor daquela igreja local utilizou aquele valor na íntegra para a construção de uma obra da própria igreja. Não podia fazer isso, porque a oferta tinha um fim específico, tinha um objetivo, que era enviar para a junta de missões, a fim de que a obra fosse realizada em outros locais. Então a gente precisa ter um bom senso, muito cuidado. Dentro da Igreja Batista, você sabe, através das assembleias ordinárias, das reuniões de conselhos, etc. e tal, onde os valores estão indo, de que forma estão sendo investidos, sendo repassados, porque há transparência, há organização. Hoje, o nosso país tem pagado um preço muito alto por não levar a sério o próprio propósito do recurso arrecadado. Não podemos levantar uma oferta específica e designá-la para outro fim. É isso que eu acabei de dizer. A questão agora da proporcionalidade é o terceiro item, porque o texto fala que, conforme as suas posses, deram para a tesouraria da obra. A ênfase aqui é a liberalidade proporcional ao que cada um pode. Contribua segundo a sua renda, para que sua renda não seja conforme a sua contribuição. Infelizmente, temos sido muitas vezes comedidos em ofertar ao Senhor e banjadores no restaurante, na pizzaria, nos cosméticos e nas roupas de grifes. Aqui falou roupa de grifes, eu não sei o que é roupa de grife, gente. Roupa de grife, eu só ouço falar, mas deixa isso de lado. De marca, de grife, né? Vamos lá, prosseguindo aqui. Preciosidade. O que os israelitas ofertavam era o que eles tinham de melhor, não eram as sobras. A gente não pode achar que nós ofertamos de melhor então somente os nossos bens, o dinheiro em si, os recursos que chegam às nossas mãos, mas todo o nosso ser, a nossa vida em várias áreas. A gente tem que servir a Deus com alegria, a gente tem que fazer as coisas realmente de uma forma organizada, planejada, etc. e tal. O texto fala em ouro, prata e até vestes sacerdotais extremamente caras pelos tecidos e pedras preciosas que continham. Detalhe, as vestimentas eram determinadas pelo próprio Deus e etc. e tal. Todo excesso e todo, vou dizer assim, toda ação que vai além daquilo que é estipulado pelo próprio Deus, aí poderia se constituir realmente em uma forma exagerada, e até mesmo esbanjadora nesse sentido. Mas o autor da revista ele vai dizer, infelizmente, a filosofia da maioria das pessoas é que para Deus qualquer coisa serve. É que nem às vezes doação, meus irmãos. Quem trabalha através da beneficência, ou lida com a beneficência da igreja local, sabe que perfeitamente que às vezes eu quero, pastor, eu quero doar um ventilador para a instituição X. Ah, que bom, meu irmão, minha irmã. É, vai ser de grande valia um ventilador. Quando você recebe o ventilador, não tem nem motor. Quando não, está tudo queimado. Tem que refazer o motor ou trocar o motor. Não tem hélice.
Às vezes a roupa não tem condições de vestir, de uso, toda rasgada, poída, sem chance de recuperar, de fazer um conserto, porque existe essa possibilidade de fazer um conserto numa roupa, na verdade, mas não. Então tem gente que às vezes faz um tipo de doação daquilo que não presta, daquilo que não é temos que não lhe serve mais, que não tem nenhum valor e nenhuma condição de uso. Aqui é fazer um descarte. Era melhor nem fazer esse tipo de coisa. Que papelão, né? A pessoa às vezes nem se dá conta, mas a gente tem que fazer até mesmo a peneira. Quando a gente recebe uma doação, vamos fazer a peneira para a gente depois não passar vergonha quando for levar algo, opa, sem condições de uso. Deus que tem nos dado o melhor, merece o melhor, sem dúvida alguma. Deus tem nos dado o melhor e, com relação à nossa vida, o que Jesus nos sinaliza é nós termos o básico em relação a comer, vestir e beber. O básico. E a gente busca o reino dos céus como prioridade, e isso a gente já fica realmente satisfeito em Deus. Vamos para a última página, meus irmãos. Um aprendizado sobre o culto a Deus. Aprendemos extraordinárias lições com Esdras, seu povo e sua missão a respeito do culto. A unidade do culto, porque fala que Deus não há culto ao Deus uno, onde não existe unidade. A expressão o povo se reuniu em Jerusalém como um só homem, havia uma só alma, um só propósito, um só objetivo. Enfatiza a ideia clara de unidade, o povo estava realmente unido. A forma de adoração enfatizada no trecho em destaque é muito diferente da ideia contemporânea de assistir um culto, como se fôssemos meros espectadores de um evento. Devemos nos reunir como um só homem para realizar culto àquele que é a razão única da nossa existência. Depois fala sobre a legalidade do culto. O texto nos ensina que aquele culto teve um pressuposto legal, 3:2, capítulo 3, versículo 2, a referência bíblica. O culto deve ser de acordo com as escrituras sagradas. Hoje, a prioridade é o lúdico, atrativos para os adoradores, sem a preocupação com que a Bíblia nos orienta sobre o nosso serviço de culto a Deus. Músicas, orações, momentos e pregações são antropomorfizados. Antropomorfizado, que palavra difícil. Logo no início do ano, segundo dia do ano, estou tendo dificuldades aqui com algumas expressões. Mas a gente tem visto um culto onde a pessoa quer sair com a alma lavada, um culto que seja agradável a ela ou a um grupo, mas não está nem aí se o culto está agradando a Deus. Infelizmente, no arraial chamado Batista, da qual eu faço parte há quase 4 décadas, eu tenho visto muita ação que tem tirado Jesus do centro e colocado o homem. E isso faz com que a gente pense bastante sobre o ponto que nós chegamos e a que ponto chegamos. O autor prossegue dizendo que Deus é coadjuvante, como gênio da lâmpada, que está pronto para atender nossos desejos. Esta é a forma que é apresentada, que é apresentada, mas o culto tem que ser bíblico. Aí, se a gente for buscar o ser bíblico, muita gente, ó, cai fora, porque a gente tem muita técnica de empreendedorismo, técnica de marketing, técnica da questão neurolinguística, temos várias questões de coach, etc e tal, e por aí vai. Enfim, não sei o que está fazendo com a Igreja de Cristo, mas vamos para o próximo, com uma questão de tempo, já estou bastante avançado, bastante tempo aqui. A perenidade do culto. Os judeus realizavam o culto mesmo que houvesse ameaças, não eram circunstâncias favoráveis que definiam a realização do culto. Os povos vizinhos eram uma constante ameaça, mas isso não os impedia de cultuar. Hoje basta um aborrecimento com alguém na igreja, estresse, ameaça de chuva, para deixarmos de ir ao culto. A gente tem que rever muitas coisas, biblicamente falando. Rever assim, a nossa motivação, se a gente está agindo de uma forma correta ou não.
e buscar realmente a direção de Deus nesse sentido. Sobre a prioridade do culto, o que é mais importante no culto é aquele que é cultuado, Deus, nesse caso. O culto estava acontecendo com muita alegria, mas não existia o templo naquele contexto, o quando de destruição. O lugar de adoração tinha seu valor e havia um esforço muito grande para a construção dele, mas não era o mais importante. Hoje percebemos que se valorizam mais os acessórios para o culto, bancada, climatização, instrumentos, boletim, pessoas, do que aquele que é cultuado. É como se destronizasse Deus e colocasse o homem no centro das coisas. Porque o homem quer atenção, o homem quer se sentir bem, o homem quer estar realmente no comando da situação. Vou aqui para a conclusão. Deus cumpre o que diz, o que ele iniciou pelo edito de Ciro, começou a se concretizar. Os líderes assumiram a reconstrução do templo e toda a comunidade se envolveu nessa obra grandiosa. A restauração da conexão com Deus foi realizada e ele vai finalizar dizendo que, e se Deus lhe chamar para um novo recomeço, assim como o povo em Esdras escolheu confiar e obedecer ao chamado divino, que você possa seguir com obediência mesmo diante das maiores adversidades. Realmente são desafios e dentro da nossa revista tem agora perguntas. Virtude, prática, a obediência, tem uma reflexão. Vou deixar aqui, caso você ainda não tenha a revista impressa, você pode dar uma pausa, fazer a leitura e depois fazer a atividade proposta, mais uma atividade, outra, e assim finaliza. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, desejar uma vez mais um feliz 2026 e que a gente possa aqui estar sempre aprendendo um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Amém.